Bem, eu acho que todos sabemos que nós vivemos um momento crucial agora desse processo político no Brasil, que é o julgamento que vai ocorrer em segunda instância no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, dessa ação contra o presidente Lula, uma delas, essa do apartamento. Não vou aqui entrar em detalhes sobre a fragilidade jurídica e até a lógica, não sou jurista, mas muitos já escreveram sobre isso. Isso tem sido reconhecido até por juristas fora do Brasil também. Mas, voltando ao aspecto político, né, e essa sensação nossa de que é absolutamente indispensável que o povo brasileiro possa escolher o seu próximo presidente, e que aquele que é o mais popular de todos os candidatos, ou pré-candidatos, melhor dizendo, não seja retirado artificialmente da competição, eu queria mais uma vez mencionar esse manifesto Eleição sem Lula é fraude, porque é um manifesto que já está chegando perto de 200 mil assinaturas, ainda falta algo para isso, mas não muito, e eu queria assinalar uma ou duas coisas recentes. Primeiro, assim, do ponto de vista nacional, como se mantém e até se amplia essa pluralidade de apoios com políticos até do PSB, também ao manifesto, políticos que não são de maneira nenhuma ligados diretamente ao presidente Lula. E também gostaria de mencionar, no aspecto internacional, novas assinaturas, todos nós sabemos aqui, do Oliver Stone, foi publicado no próprio Knockout, mas eu queria chamar a atenção para uma em especial, porque eu acho que ela tem um significado muito simbólico, que é a do Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg, para quem não é da minha geração, talvez não tenha noção da importância disso, foi quem divulgou os famosos documentos do Pentágono, os Pentagon Papers. Ele fez essa divulgação em 1971. E, na realidade, ali começou a acabar a Guerra do Vietnã. Não que não houvesse já antes muitos protestos nas universidades, em outros lugares dos Estados Unidos, no mundo inteiro, grandes marchas ocorreram além dos Estados Unidos, em Londres, em outros locais. Mas os Pentagon Papers, os documentos do Pentágono, foram os que retiraram a credibilidade das justificativas, da narrativa que o Washington fazia para justificar a guerra do Vietnã. E eu acho isso muito interessante, porque esse vazamento, que acabou saindo no New York Times, jornais americanos, obviamente, a maioria deles, de uma forma ou de outra, ia junto com o governo, mas nesse ponto houve uma abertura, um vazamento, e através do vazamento, todos os mitos e as mentiras mesmo, em alguns casos, que haviam sido criados para justificar a invasão, a guerra, inclusive os bombardeios dos Estados Unidos, invasão propriamente no Vietnã do Norte não chegou a haver, mas houve bombardeios e houve ataques variados, também ataques aos países contíguos, Laos, Camboja, a descrição que aparece nesses documentos vazados por esse pesquisador, que era de um colegiado de análise política, né, o Rand Corporation, é que marca o fim da credibilidade, mesmo no establishment oficial americano. E eu acho muito significativo que ele tenha assinado o manifesto, porque ele conhece essas coisas, ele sabe o que é a fake news, quando era já muito antes do nome ocorrer. E eu acho que a assinatura dele significa a percepção de que também no Brasil, todo esse processo que levou o presidente Lula à condenação, em primeira instância, todas essas acusações que juntam a mídia, a grande mídia brasileira, com decisões, algumas de Ministério Público. Volto a dizer, eu não quero entrar no aspecto jurídico individual, porque outras pessoas estão estudando isso muito bem, mas digamos que se misturam um pouco com a maneira como são divulgadas e a maneira como são utilizadas as delações. O fato do Ellsberg ter assinado, para mim, demonstra que ele vê também que essa narrativa não é a narrativa verdadeira, que há algo muito maior por trás, como havia algo muito maior por trás também no caso da Guerra do Vietnã. Eu acho essa assinatura simbólica e eu acho que isso é muito importante como estímulo para que nós continuemos no plano nacional e internacional a denunciar essas manobras que, na realidade, teriam por efeito prático retirar do povo brasileiro
o mais sagrado dos seus direitos, que é o direito de escolher os seus governantes. Bem, eu queria fazer um outro comentário sobre a política externa norte-americana, muito rapidamente, mas também tem saído muitas notícias sobre como a política externa norte-americana tem estado desnorteada, né? Como o presidente Trump se refere a outros governantes de uma maneira, às vezes, até grosseira, né? E as ameaças que faz de tirar a Coreia do Norte do mapa, mais perto de nós, o uso da força com relação à Venezuela, o que é algo altamente preocupante, as reviravoltas em relação à aproximação com Cuba, que ajudava a harmonia aqui continental, tudo isso é muito ruim. Agora, eu tenho dito, e eu queria frisar isso mais uma vez, tenho dito que essa falta de habilidade da política americana norte-ocidental, essa falta até de cuidado que os Estados Unidos, de alguma maneira, a diplomacia americana procurava ter no passado, de apresentar o seu interesse de um modo que parecesse, pelo menos, interesse geral, isso abriria um espaço muito grande para a nossa integração sul-americana. E eu fico com muita pena de ver que não há lideranças na região hoje, certamente não no caso do Brasil, para que esse momento fosse utilizado para fazer aquilo que é essencial, que é a base de toda a política externa do Brasil, mas eu acho que também de outros países da América do Sul e da América Latina, que é a integração sul-americana. Então, queria deixar esse comentário como algo importante para esse momento que nós estamos vivendo.